dia, Escola da Vida! Como vocês estão? Que alegria! Estamos aqui mais uma vez na nossa live, essa aula tão especial que nós temos às terças e quintas-feiras aqui do Projeto Escola da Vida. E aí, galerinha, como vocês estão? Como foi seu final de semana? E qual é a sua expectativa para hoje? Tenho certeza, o Senhor preparou e separou algo muito poderoso para nós hoje. Pessoal, manda o link, fala para o pessoal aí que a nossa aula já começou. Chama seus amigos, chama o pessoal que você não está vendo aí no chat, chama a galera da sua sala, manda o link, compartilha aí com a gente para que todo mundo participe dessa aula, amém? E hoje eu quero te fazer uma pergunta, que nós vamos ter uma aula muito legal de culinária, mas eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter que correr aí para pesquisar. Mas antes da gente começar, eu quero me apresentar. Eu sou a pastora Patrícia, sou coordenadora do Projeto Escola da Vida. E o Projeto Escola da Vida atende hoje crianças e adolescentes de 4 a 14 anos no contraturno escolar, com aulas baseadas nos princípios bíblicos. Todas as nossas aulas são baseadas nos princípios da palavra de Deus. E a nossa missão é criar oportunidades para que as crianças e os adolescentes em risco social adquiram as habilidades e competências necessárias para desenvolver todo o seu potencial, para que se tornem grandes líderes cristãos na nossa nação. Olha só, é muito especial fazer parte do Projeto Escola da Vida. Mas, olha só, te falei que hoje tem um desafio diferente, hein? Já dei um tempinho aí para você se preparar. Hoje, na nossa aula de gastronomia, de culinária, nós mandamos aí o material. Será que você já viu sobre o que nós vamos, que a tia Emiliana vai ensinar hoje? Ela vai falar sobre uma fruta muito especial, o abacate. E eu quero te perguntar, você sabe qual é o país de origem do abacate? Você vai colocar aí no chat, corre lá, entra lá no Google, pesquisa, vou te dar algumas dicas. É um país não muito longe do Brasil, mas ele é bem pertinho dos Estados Unidos, faz fronteira. Na verdade, é mais perto dos Estados Unidos do que da gente. Ele faz fronteira com os Estados Unidos. Não é um país assim muito extenso, muito grande. Lá eles falam espanhol. Deixa eu pensar. Lá eles usam um chapéu bem grandão, que chama sombreiro. Ah, alguém já falou? Ah, tem gente que já adivinhou. O abacate, ele veio do México. Muito bem. Quem foi que escreveu aí, tia? Mariângela. Depois coloca seu nominho aí, quem é. Às vezes você está no Instagram da mamãe, para a gente saber quem que foi o aluno especial e espertíssimo que respondeu essa pergunta. Então, hoje você vai aprender uma receita muito especial. Então, fique de olho aqui na nossa aula, amém? Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor, abençoando este tempo da nossa aula, amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, coloque seu coração agora diante do Senhor e nós vamos orar. Deus, obrigada, Pai, por mais uma aula do Projeto Escola da Vida. Obrigada, Senhor, porque Tua bênção está sobre nós. Obrigada, Deus, porque sabemos que o Senhor é conosco no Projeto Escola da Vida. E o Senhor tem derramado palavras de vida, palavras de paz, palavras de alegria sobre
todos nós do projeto, juntamente com cada criança, cada adolescente, suas famílias. Senhor, nós abençoamos esta aula, que cada um esteja com o coração pronto, aberto para receber a boa semente da palavra e do evangelho do Senhor, que nos transforma, que nos muda, que nos fortalece, nos traz esperança. Senhor, nós abençoamos esta aula e cada um que está conosco assistindo hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você está pronto para louvar o Senhor? Amém? Bom dia, Escola da Vida, tudo bem com vocês? A pastora Patrícia perguntou se vocês estão prontos para louvar o Senhor. Eu estou pronto, você está pronto? Todos aqui são livres para louvar e adorar o Senhor. Com essa liberdade que nós temos, nós vamos dar o nosso melhor nessa manhã, amém? Vamos lá? Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Quantos querem celebrar nessa noite ao Senhor? Balance a sua mão bem alta. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então sai comigo, por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um brado de vitória. É um brado de vitória. Grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aleluia! Que bom que você é livre para dançar e para adorar ao Senhor. Glória a Deus. Fica de pé, não senta ainda não. Se você cansou, fica de pé, que nós vamos agora orar. Na terça-feira a gente faz uma oração especial pela vida da igreja e pela vida dos pastores. Amém? A Bíblia fala assim que pode muito a oração de um justo, né? Tem muito poder. Então, nós vamos juntar agora as nossas orações
e colocar e entregar diante do Senhor, amém, a vida daqueles homens, daquelas mulheres tão especiais para nós que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, para cuidar de nós, amém? Amém, Senhor, nós queremos nesse momento, Paizinho, apresentar diante de você, Deus, Pai, declarar, Pai, a bênção do Senhor, Pai, a vida de cada um dos nossos pastores, Senhor. Nós oramos, Pai, pela vida da pastora Patrícia, do pastor Fernando, Senhor. Pai, nós oramos, Deus, por essa casa que o Senhor levantou nesse momento, Senhor. Deus, para cuidar, Pai, da nossa igreja. Deus, Pai, que o Senhor possa estar com eles em todo o tempo, Senhor, direcionando, Deus, trazendo, Pai, o caminho, Deus, que eles devem seguir. Paizinho, abra os olhos deles, Senhor, que o Senhor traga discernimento. Deus, que o Senhor traga ousadia, Senhor, que o Senhor traga mesmo, Pai, sensibilidade, Deus, à Tua voz, Pai. Nós temos visto, Deus, o cuidado do Senhor, Pai, sobre a casa deles, Senhor, Pai, sobre a vida do Pedro, da Bela, Paizinho, Deus, e oramos para que o Senhor continue abençoando, guardando, Deus, dando saúde, Senhor, fazendo-os prosperar, Pai, em tudo que eles têm feito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pela casa, Deus, do pastor Ruimar, da pastora Helena, Senhor, Paizinho, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor esteja com eles, Pai, em todo o tempo, Senhor, cuidando, guardando, Senhor, trazendo a direção, Senhor, trazendo, Pai, a palavra do Senhor, Pai, em todo o tempo, Senhor, Pai, na condução de cada coisa, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, nós queremos orar também pela vida da pastora Thelma, Senhor, Deus, que ainda está em viagem, Deus, Pai, que o Senhor esteja com ela em todo o tempo, Senhor, dando graça, Senhor, guardando, Pai, a vida dela, a saúde dela, Senhor, guardando o coração dela, Senhor, Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor seja o sustento, Deus, Pai, que o Senhor a fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor guarde, Pai, a viagem, Deus, de volta, Pai, para Uberlândia, Deus, que seja um tempo abençoado pelo Senhor, Deus, e nós oramos também, Pai, pela vida da pastora Ilza, Pai, por toda a casa dela, Senhor, Paizinho, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, possa vir mesmo a cada dia, Senhor, brilhar, Pai, na vida dela, Senhor, na casa dela, Senhor, em tudo, Pai, que ela tiver que direcionar, Senhor, Pai, em tudo, Pai, que ela for fazer. Paizinho, nós te louvamos, Pai, por cada homem, Deus, por cada mulher, Deus, que o Senhor levantou, Deus, como pastor sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós declaramos, Deus, que somos abençoados, Deus, porque o Senhor tem abençoado a cada um deles, Senhor, e nós cremos, Pai, e por isso pedimos, Deus, que o Senhor continue, Senhor, na direção da vida deles, Senhor, conduzindo, Senhor, em todo o tempo, Paizinho, para que nós também possamos ser abençoados, Deus, através da vida deles, Pai, através da autoridade que o Senhor deu a eles, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém, que você não se esqueça de orar também aí na sua casa, viu? Não só na terça-feira na nossa aula, mas em todos os dias na nossa casa também você possa orar pela vida dos pastores e das pastoras, amém? E agora nós vamos para a nossa primeira aula do dia de hoje. Bom dia, Escola da Vida! Estão preparados? Então agora você pode sentar, se acomodar aí no lugarzinho, para você ficar bem confortável e prestar atenção naquilo que Deus quer falar com você hoje. Meu nome é Helena, eu sou pastora, sou coordenadora aqui da Escola da Vida e sempre estou aqui com vocês às terças-feiras para falar com vocês sobre o Evangelho de João, que é a nossa aula de leitura bíblica, porque nós sempre lemos, né, a palavra de Deus nas nossas aulas. Então, feche os seus olhos, vamos fazer a nossa oração, você pode repetir comigo. Tá bom? Fala assim: vem Espírito Santo, a nossa classe, e seja nosso professor hoje. Ilumine as nossas mentes. Ajude-nos a conhecer Jesus melhor e crescer no conhecimento de Deus. Amém.
Aleluia. Uma pequena falha no som, mas não preocupa não. Nós já estamos aqui. E semana passada, quem lembra da aula da semana passada, vamos fazer uma revisão. O nosso princípio é: aqueles que seguirem a luz do mundo tornarão-se filhos da luz. E vocês se lembram que Jesus, ele é a luz do mundo, porque a nossa palavra-chave falava exatamente isso. Luz da vida é um título de Jesus, origem de tudo que vive e da divina revelação da verdade. Jesus, ele veio para trazer luz sobre as nossas vidas, direção. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Então, a nossa palavra de chave de hoje, que está aqui no nosso baú do tesouro, é livre, que é um adjetivo, quer dizer, liberto de todo o controle do pecado e das trevas espirituais. Quando nós recebemos a luz da vida, que é Jesus, sobre nós, nós podemos realmente ser livres. E é algo que é muito precioso quando você pode usufruir, experimentar dessa liberdade. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós realmente somos livres e não temos nada que nos impeça, que venha nos constranger. Então, quero fazer a leitura bíblica de hoje, que está lá no livro de João, capítulo 8, do versículo 31 ao 41, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me. Por quê? Em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vim da presença do meu Pai. E vocês fazem e ouvem o meu Pai através de vocês, de mim. Se vocês fazem o que ouviram do pai de vocês, Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse-lhes Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando me matar, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles então. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Amém. Amém. Então, nessa passagem de hoje, Jesus veio falando para os judeus que eles deveriam permanecer firmes na verdade. Então, vou colocar aqui para vocês o nosso princípio de hoje. E ele fala assim: a verdade da palavra de Deus renova nossas mentes e nos liberta para pensar e raciocinar com a verdade. Olha só que princípio poderoso esse. Porque a verdade, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos liberta.
ela faz toda a diferença na nossa vida. E nós já aprendemos também que Jesus é a palavra. Então, se nós realmente queremos ser livres, nós devemos estar sempre querendo mais de Jesus, querendo mais da sua palavra, ouvindo mais de Deus, porque aí nós vamos poder pensar e raciocinar em conformidade com a verdade, com aquilo que a Bíblia fala ao seu respeito. A Bíblia tem promessas preciosas para você, promessas valiosas. E o nosso versículo da lição de hoje está lá em João 8, 31 e 32. E fala assim, eu já li no nosso passagem bíblica: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só como é precioso. Jesus aqui está orientando que nós devemos ficar firmes. O que é uma coisa firme? Olha aqui, esse cajado aqui, vocês estão vendo esse cajado aqui? Ele é firme, é um galho, um pedaço de madeira. A madeira é algo firme. Se eu tentar torcer, não dá jeito. Tem que ser muito forte para conseguir quebrar. Por quê? Porque é algo firme, algo que não muda. E lá no Salmos 1, Davi veio declarando que nós somos uma árvore plantada junto à corrente de águas. Perceba que a Bíblia todo o tempo fala que nós devemos ser firmes, estar estabelecidos no mesmo lugar. E é isso que Jesus orientou aos seus discípulos. Falou assim, se vocês permanecerem firmes, firme é algo que não muda, que é igual sempre, que está ali, que você pode contar. Jesus estava falando isso com seus discípulos. Permaneçam firmes, porque vocês podem contar comigo. Jesus não iria abandoná-los, assim como Jesus não abandona você. Então você pode ficar firme, estabelecido na palavra de Deus. E depois, mais para frente, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, Romanos 12, já é o capítulo, versículo 2, a Bíblia fala bem assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Jesus orientou primeiro para a gente ficar firme, para a gente não ficar toda hora mudando. E aí Paulo veio complementando esse ensino. Falou assim, olha, não se amoldem. Sabe o que é amolde? Não se amolde é não tomar forma. Porque a madeira que eu mostrei para vocês é firme, mas agora olha esse cordão aqui. Como que é o cordão? Ele é firme? Não, ele pode até ser forte, mas ele não é firme, ele é mole. Eu posso torcer. A forma que eu quiser, eu posso dar nele. Posso enrolar, posso esticar, posso fazer um bolinho bem pequenininho, enfiar num negócio, em um lugarzinho pequenininho, amassar ele todinho. A madeira, ela é firme, não dá para fazer isso. Mas esse cordão é mole. Ele pode tomar a forma de qualquer coisa. E Jesus não quer que você seja mole. Jesus não quer que você tome a forma de qualquer coisa. Por isso que veio falando, não tome a forma do mundo. Não seja igual a todo mundo. Você é filho de Deus. Você tem a luz da vida dentro de você, que te trouxe direção, que está te mostrando todos os dias como que você deve andar, de que forma você deve ser. Então, nós não podemos nos acostumar, porque o diabo quer que a gente se acostume. Agora, o que o diabo está querendo que a gente se acostume? Que a gente tome a forma. Porque não pode encostar. Tem que ficar todo mundo longe. Não pode visitar ninguém. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala o quê? Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, em união, juntos, próximos.
E o diabo está querendo destruir isso com essa pandemia. Aí, não pode ir na igreja. Não pode ir na célula. Não pode ir ali, não pode ir ali. Não tome essa forma. Não se acostume com isso. Isso é do mundo. Deus vai guardar você, querido. Você pode vir aos cultos. Você pode participar da sua célula. Você pode visitar a sua família. Lógico que você vai usar máscara, vai passar álcool em gel, vai chegar, tem gente que até tira o chinelo, deixa o chinelo na porta para não precisar entrar com o chinelo sujo, sapato sujo dentro de casa. Ok, são cuidados, você pode ter esses cuidados. Mas não tome a forma, não deixe de estar perto das outras pessoas por causa disso. Porque se a gente for pensar assim, sabe onde a gente não deveria ir de jeito nenhum? No supermercado. Pensa lugar pior que supermercado. Todo mundo põe a mão em tudo. No carrinho, nas compras. Sabe-se lá quanta gente passou e colocou a mão naquele produto que você está pegando. Mas você vai para o supermercado com medo? Não, você vai. Eu preciso fazer compras, eu tenho que ir ao supermercado. Então, você pode vir ao culto, você pode ir na sua célula, você pode visitar a sua família. Não tome a forma do mundo. O mundo quer que a gente fique isolado. Mas não é o que Deus tem para você. Não fique isolado. Não fique sozinho. Não é o que Deus quer para você. Porque o diabo quer que você fique preso em mentiras, preso em medos, em desconfianças. Porque o diabo ele vai fazendo isso, vai enrolando você, vai prendendo você, vai limitando a sua vida com várias situações. Aí você quer fazer, não posso porque eu estou com medo. Eu quero fazer, não posso porque eu estou com medo. E também tem outras situações. O diabo quer prender você de diversas formas. Você deve ver aí por muitos, mas eu acredito que os nossos alunos da Escola da Vida não fazem isso. Mas você deve conhecer muitos amigos seus que são presos em mentiras. Porque todo dia conta uma mentira. Aí amanhã tem que contar outra mentira para sustentar a mentira que contou ontem. Aí você fica preso, você não pode falar a verdade por causa da mentira, prendeu você. Aí você fica com vergonha. Como que eu vou falar que eu menti? Agora não posso falar que eu menti. Aí vai enrolando aquela situação. E o diabo está só prendendo a sua vida. Prendendo a sua vida com enganos, amizades erradas, amigos que querem que você faça coisas que você não deveria fazer. Quer que você fique enganando os outros, e isso vai prendendo você, porque aí você fica em dívida com a pessoa, e a pessoa vai falar, não, mas agora você já entrou, agora você tem que continuar fazendo isso. Poxa, como que você não vai fazer? Não faça, não permita que nada prenda a sua vida. Limite aqui, eu posso ser livre desse jeito, se eu estou preso em alguma coisa? Se eu quiser ir abraçar o meu filho, eu vou conseguir? Não vou. Agora eu quero trocar de roupa. Até para trocar de roupa é difícil. Você está preso. E olha só a nossa palavra de hoje. Livre. Liberto do controle do pecado, de qualquer tipo de coisas que venham do diabo. Trevas espirituais é tudo aquilo que o diabo traz sobre a sua vida, que limita você, que impede você de usufruir tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso, permaneça firme. Firme na palavra de Deus. Firme no que nós estamos ensinando para você aqui nas aulas da Escola da Vida. Não fique querendo tomar forma de outras coisas. Não fique mole. Mas eu vou para lá, eu vou para cá. Não. Decida hoje que você quer ficar livre dessas coisas. Que isso não pertence mais a você. Joga fora. Porque Jesus veio para que vocês sejam livres. É o que o nosso versículo de hoje diz. Se você conhecer a verdade, permanecer firme na verdade, a verdade vai te libertar. Então esteja firme. Esteja inabalável naquilo que Deus tem para você. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Lá em Romanos continua falando, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem a sua mente pela renovação. Como que você renova a sua mente? Como que você transforma a sua mente?
conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia. Você está lendo o livro de João? Eu vou cobrar isso toda terça-feira. Leia o livro de João, para você conhecer a verdade de Deus. E, por fim, quando você transforma a sua mente, quando você renova a sua mente com a verdade da palavra de Deus, e deixa de ficar indo para toda e qualquer situação, com toda e qualquer coisa que a pessoa fala para você, o que você vai poder experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, como é a vontade de Deus para a sua vida? Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você quer saber se alguma coisa é a vontade de Deus para a sua vida ou não, o que você vai ver? Se está dentro dessas 3 características. É bom? Opa, parece ser bom, né? É perfeito? Perfeito é algo que não tem defeito. É agradável? Se você checar com essas 3 coisas, pode ser que passe em uma, mas não passe na outra. Então, não é aquilo que é a vontade de Deus para você. Às vezes, tem muitas coisas que são agradáveis para nós, para a nossa carne, mas não é um agradável diante de Deus. Porque Deus quer que nós façamos aquilo que Jesus nos ensinou. Então, você sempre vai pensar, poxa, Jesus me ensinou a ser assim? Será que Jesus foi assim? E aí você vai saber se você pode ou não estar fazendo aquilo, se aquilo é bom para você. Certo? Por quê? O mundo, o que é o mundo? São aquelas coisas que estão longe da presença de Deus. Quer dizer agora que a gente não pode ter contato com nada que é longe da presença de Deus? Não, a gente tem contato. A gente tem contato com os amigos da rua que a gente brinca, com os colegas da escola, que às vezes não creem da mesma forma que a gente crê. Até muitas pessoas da nossa família não creem da mesma forma que nós. Nós não vamos ter contato com essas pessoas? Não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes eles vão querer que você faça coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não é aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Então, você vai ser firme, vai falar assim, não, isso eu não faço, Jesus não me ensinou a fazer isso. Eu sou diferente. Porque existem algumas coisas que o mundo sempre vai querer fazer. Ele sempre vai querer falar que a palavra de Deus é uma mentira. Que não existe lugar no mundo para a palavra de Deus, que é uma coisa antiquada. Não, isso aqui já foi, não importa agora mais não. Porque olha só, Jesus falou aqui no versículo 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Então, tem muitas pessoas que estão longe da presença de Deus, que não querem nem saber da palavra de Deus. Jesus já afirmou isso. Isso pode acontecer no mundo. E você não pode deixar se influenciar por essas palavras. Porque essas pessoas, elas não permanecem na verdade. Elas não estão na presença de Jesus. Elas são prisioneiras do mal. Quantas vezes você vai ver isso? Tem crianças que não conseguem abrir mão da birra, que não conseguem abrir mão da desobediência, que não conseguem abrir mão da preguiça. Por quê? Porque está preso. Não vou nem catar de volta a algema que eu joguei fora, não. Eu não quero aquilo para a minha vida mais, não. Não queira você ficar preso nessas situações, ficar preso em tantas coisas que o diabo tem lançado. No versículo 34, Jesus falou assim, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não queira ser escravo de coisas erradas. Pecado é tudo aquilo que é errado. Fazer birra é errado. Ser desobediente ao seu pai e sua mãe é errado. Ficar fazendo coisa escondida é errado. E quanto mais você faz essas coisas, mais você está preso. Você vai ficar amarrado com elas. Você quer viver amarrado? Sem ter liberdade para poder chegar a fazer as coisas, porque sempre vai ter a consequência da sua atitude. Se você faz birra com sua mãe, vai ter a consequência. Sua mãe vai te dar um castigo, vai ter algum tipo de correção. E aí o que aconteceu? Foi-se embora a sua liberdade. É uma consequência. Então não queira ser prisioneiro. O mundo é prisioneiro de coisas erradas que o diabo fica lançando todo o dia. Por quê? Porque o diabo, ele é o pai
da mentira. Jesus afirmou isso lá no versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Não há verdade nele. Não há como, o diabo ele detesta a verdade. Ele só quer fazer aquilo que é ruim e quer induzir você, quer conduzir você para essas coisas. Então hoje, decida que você quer viver no reino de Deus. Deus é um rei maravilhoso, um rei bondoso, um rei gentil, que quer conduzir você a um lugar que é bom, que é agradável, onde você tem liberdade. Então, olha só, decida que a verdade da palavra de Deus está renovando a sua mente, está libertando você para poder pensar e raciocinar em conformidade com a verdade. Porque Deus hoje, Ele quer convidar você para viver no mundo dEle, viver diante da presença dEle, porque Jesus, Ele é a verdade. E Deus está chamando você para viver na verdade. Jesus, Ele afirmou isso: se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então esteja firme na presença de Deus, esteja firme em Deus, porque Jesus, Ele é a verdade, Ele quer trazer liberdade para você. Continua falando aqui no versículo 32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Jesus quer que você seja uma criança feliz, uma criança alegre, uma criança satisfeita, que não tem medo de nada, porque nada prende você, porque você faz aquilo que agrada o seu Pai, porque você decidiu viver no reino de Deus, na presença do Senhor. E em todo tempo você pode falar a verdade. Fale a verdade. Mas se eu fiz uma coisa errada, eu vou ter que falar a coisa errada que eu fiz? Fale a coisa errada que você fez, porque isso é a verdade. Se você se arrepender e confessar para sua mãe, tenho certeza que ela pode te dar um castigo, mas é um castigo menor do que se ela descobrisse sozinha o que você fez de errado. Eu faço assim com meus filhos, porque isso é justo, isso é o que Jesus nos ensina. Não é porque você admitiu agora que você está livre da consequência, ainda vai ter consequência pelo que você fez de errado. Mas é uma consequência menor do que quando seu pai e sua mãe descobrem sozinho que você fez algo de errado. Então, seja sempre aquele que decide pela verdade. Confesse, foi o que Jesus falou, a gente deve confessar e se arrepender dos nossos pecados e não querer mais viver com eles. Porque Jesus, Ele é a verdade. Ele, em todo tempo, Ele é a verdade. Lá no versículo 42 diz assim: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Deus, Ele é o Pai da verdade. Quem é a verdade? É Jesus, porque Jesus é a própria palavra de Deus. Então hoje, como diz o nosso versículo, que essa possa ser a sua decisão. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos? É isso que eu quero declarar sobre a vida de vocês. Que hoje vocês possam experimentar de liberdade, que vocês possam ser livres de tudo aquilo que veio prendendo você. Seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, tanto faz. Para Deus, o tamanho das coisas não importa. O que importa é a decisão do seu coração de querer ser livre disso. Jesus vai conduzir você para que você possa ser livre de toda e qualquer situação que tem tirado a sua liberdade. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você.
Pai, eu quero declarar agora sobre todos os nossos alunos, Pai, que se ainda tem na vida deles alguma situação que tem, Senhor, tirado a liberdade deles, que tem deixado-os constrangidos, Pai, hoje eu quero declarar que verdade chegou sobre a vida deles, Pai, que revelação chegou, que entendimento chegou, Pai, e que hoje eles estão sendo livres, Pai. Ajuda, Senhor, cada um deles hoje a serem firmes na Tua palavra, firmes na decisão que eles estão tomando hoje, de andar na verdade, Senhor, de estar perto de Jesus, de viver como Jesus viveu, Pai. Porque eu quero declarar sobre os nossos alunos, sobre suas famílias, Pai, que eles vão experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifestando na vida deles, porque eu creio que hoje cada um deles decidiu lançar fora tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que tem sido contrário à Tua palavra, Pai. E hoje eles estão sendo, Pai, transformados, a mente deles está sendo renovada, Pai, e eles poderão viver, Senhor, em plenitude da Tua palavra de Deus em cada dia dessa semana. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Escola da Vida, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Emiliana, sua professora de culinária, e sejam muito bem-vindos à nossa aula, ok? Antes da gente começar, eu quero te perguntar uma coisa. Você recebeu aí, no seu grupo de WhatsApp, os ingredientes que você ia precisar para fazer a receita de hoje. Então, eu creio que algumas crianças já têm aí o abacate. Quer mostrar aqui para nós o abacate? Nós vamos usar a banana, lembrando que ela tem que estar congelada, e nós vamos usar 2 iogurtes gregos. Amém? Então, já vai providenciando aí os seus ingredientes para que a gente possa fazer a nossa receita. Nós temos hoje um personagem principal da nossa receita, que nós vamos falar somente dele, que é o abacate. Mas antes, então, da gente dar o nosso pontapé inicial na nossa receita, na nossa aula de culinária, nós vamos aqui refletir sobre o nosso versículo, né, que Deus colocou no coração da tia Emiliana para falar com vocês aqui hoje. Como é precioso o teu amor, na sombra das tuas asas encontramos proteção, que está lá em Salmos 36, 7. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que nós encontramos no Senhor o amor que nos traz proteção. É no amor do Senhor, e é o amor do Senhor que nos protege. Amém? Sinta esse amor aí agora de manhã, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Antes da gente passar, nós vamos usar um liquidificador hoje. Olha aqui, hoje nós temos novidade aqui na nossa aula de culinária. Nós vamos usar um eletrodoméstico, né, um liquidificador. Mas antes da gente partir para a nossa receita, nós vamos falar, então, do abacate. A pastora Patrícia fez uma pergunta, né? E algumas pessoas também responderam, né? E eu ia começar a nossa aula justamente com isso. Aonde que foi que surgiu o abacate? E ela respondeu, ela falou com vocês. Foi no México. Isso mesmo. Tanto que lá, pessoal, tem tantas receitas com abacate que a gente fica até deslumbrado. A gente nem sabia, né, que tinha tantas receitas. Nós vamos falar sobre isso também. Mas, antes disso, quero te falar. Então, foi no México, né, que tem os primeiros indícios, né, que surgiu o abacate. Hoje, no mundo inteiro, tem mais de 70 espécies do abacate. Aqui no Brasil, tem em torno de 7 espécies. Temos espécies no Cerrado, que é Goiás e Minas, tem muitas espécies na Amazônia, tem algumas espécies no Sul. Hoje, a espécie que nós vamos trabalhar, que nós vamos fazer a nossa aula de culinária, é a espécie margarida. Olha aqui, quero te levar a esse conhecimento. A margarida é uma espécie de abacate que ela é mais arredondada, olha aqui. Parece uma bolinha, né? É uma bolinha. A casca dela é uma casca mais ruguenta, né? Mais assim, cheia dessa crostinha aqui. Então, essa é a espécie margarida. E ela dá justamente nessa época do ano. Final de setembro, começo de outubro. Então, essa você vai encontrar mais nessa época. Ok?
Então, já que nós falamos da espécie, nós vamos falar algo agora de uma curiosidade. Sabe como é chamado a fruta, o abacate? No reino das frutas, ela é chamada de fruta mestre. Sabe por quê, crianças? Vou te dar 3 segundinhos aí para você pensar. A abacate é considerada a fruta mestre porque ela tem infinitas propriedades nutricionais. Isso mesmo. Eu imagino que ela deve ser uma das frutas que mais tem nutrientes. Isso mesmo. E olha que pouca gente sabe disso. Então, hoje nós vamos conhecer alguns dos nutrientes principais do abacate. Gostaria muito que você até anotasse o que a tia Emiliana vai falar, para que você possa falar para a mamãe, para o vovô, para a vovó, porque essa fruta, ela é muito importante. Desde a casca dela, essa casca ruguenta que eu falei para vocês, até o caroço. Você sabia que até no caroço é extraído um óleo? Então, assim, hoje você vai aprender coisas preciosas, né? Como o nosso versículo, precioso. Então, vamos lá. No abacate é encontrado muitas gorduras boas. Isso mesmo. Existe uma que é o ômega 9, que ela é muito preciosa, porque até o nosso corpo produz ela. Pouquíssima quantidade, mas é encontrada aqui, ó, no abacate, o ômega 9. E essa gordura boa, ela tem algo muito importante, que ela é o seguinte, ela ajuda a reduzir o colesterol ruim do nosso corpo. E ajuda a aumentar o colesterol bom. O bom é o HDL. E o ruim é o LDL. Quando você crescer mais um pouquinho, você vai aprender sobre isso, tá bom? Então, com as gorduras boas que tem aqui no abacate, ajudam a aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. E por causa desse equilíbrio que as gorduras que tem no abacate ajudam a fazer com o nosso organismo, ela protege o coração. Amém? Então, através das gorduras boas e desse aumento, dessa diminuição do colesterol, desse equilíbrio que ocorre, ela ajuda também a proteger o coração. Amém? E ela também tem muitas fibras. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Ela tem umas veinhas aqui, ó. Isso aqui é muita fibra que tem no abacate. Junto com as gorduras, elas ajudam no trato intestinal. Isso mesmo. Ajudam, ó, a limpar o intestino. Dizem até que ela tem uma função detox, né? Limpam o nosso intestino com a ajuda das fibras e com a ajuda das gorduras. E isso é muito bom. Sabe por quê? Não vai ficar nenhuma doença no nosso intestino. Amém? Então, ó, já 2 coisas importantes que nós aprendemos que eu gostaria muito que você anotasse. E terceiro, que eu quero falar, que é muito importante, que eu quero até que você fale isso para o seu vovô e para a sua vovó. O abacate tem ação antioxidante. Isso mesmo. Uma das mais potentes. O abacate, ele é tão maravilhoso, por isso que eu falei que ele é considerado uma fruta mestre, porque tudo que tem nele tem uma versão poderosa. Então, a ação antioxidante aqui, ela é potente. Tem algumas frutas e verduras que também têm ação antioxidante, mas o abacate é potente. Então, quando você ingere o abacate, olha aqui na tia Emiliana, os olhos, ó, ela ajuda, a ação antioxidante ajuda a proteger os olhos. Doenças que possam vir a ter, por exemplo, a catarata, né? A catarata, ela faz com que a pessoa vai perdendo a visão aos poucos. Se você ingerir o abacate, a ação antioxidante vai impedir essa doença de progredir. Às vezes, ela pode ter vindo, mas ela vem menos. Ou, às vezes, também, quando vem menos, não vem nada. Então, a ação antioxidante que existe no abacate, essa ação potente, vai fazer isso com os seus olhinhos e com os olhinhos do seu vovô e da sua vovó. Então, fala isso, hein? Não guarda para você, não. Amém? Então, hoje eu falei 3, né? Nutrientes, um dos principais que existem aqui no abacate. Mas existem mais de 20 tipos de nutrientes aqui. Então, vamos partir, então, agora eu quero falar algo muito especial para vocês, que é o seguinte. No abacate, aqui no Brasil, eu lembro quando eu era criança, imagino você também, eu lembro que abacate só se fazia vitamina, ou até a gente partia no meio abacate e comia com açúcar, né? Você lembra? A tia Emiliana era assim.
Mas quando eu fui crescendo, eu fui descobrindo que o abacate ele tem infinitas formas de fazer pratos. Por exemplo, lá no México, eles fazem muito guacamole. Pessoal, então vamos lá? Ó, então, depois que a gente colocou todos os ingredientes aqui no liquidificador, nós vamos bater com calma, tá bom? Não fique... Não fique, pessoal, não fique preocupado se não bater de primeira vez, ok? Não fique preocupado se não bater de primeira vez. Nós vamos bater, vamos dar uma mexidinha e nós vamos continuar, ok? Então me ajuda aqui, pastora Patrícia. E aí? Olha aqui, vou te mostrar aqui no liquidificador como que ele ficou lindo, esse creme. Saudável, refrescante, nesse calorzinho. Vamos lá, então vamos colocar na taça? Vou chamar. Eu vou convidar então a pastora Patrícia para vir experimentar aqui junto comigo. Quero saber dela como que tá o sabor, se tá geladinho. Ficou maravilhoso. Que delícia! Pessoal, é fácil, é gostoso, é saboroso, é delicioso, geladinho. Então faça você, mande a foto pra gente poder conferir e ficar muito feliz, tá bom? Um beijo pra vocês, uma ótima terça-feira. Que delícia essa receita que a tia Emiliana ensinou hoje, hein? Nós queremos ver você fazendo aí e mandando a fotinho pra gente da sua vitamina de abacate. E também nós ainda estamos esperando a tia Maria, principalmente os vídeos de vocês dançando a música que a tia Maria ensinou terça-feira. Alguns alunos enviaram, mas muitos ainda não enviaram. Então nós estamos esperando. Tia Maria tá lá, ó, triste, porque quase ninguém mandou o vídeo. Faz o seu vídeo, você cantando a música, assistindo a aula, fazendo a coreografia, tá bom? Nós estamos aguardando. Assim como você pode continuar colocando suas fotos das atividades, da aula de higiene e saúde da semana passada. Continue colocando suas fotos nos grupos. Graças a Deus vocês têm colocado muitas fotos e nós estamos felizes com isso. Porque nós sempre vamos estar colocando no nosso Instagram as fotos de vocês fazendo as atividades. Tá certo? Hoje nós não temos aula no Google Meet, terça-feira não temos, somente na quinta, né? As atividades impressas continuam sendo, podem ser retiradas aqui no prédio, se você precisar do nosso projeto, terça e quinta-feira, ou nos domingos após o culto. Por favor, nos avise se você precisa da atividade, porque a gente não imprime atividade, a gente só imprime para aqueles que nos pedem, ok? E espero que você guarde aí no seu coração a palavra que foi ministrada hoje, que você possa usufruir dessa liberdade que Cristo alcançou para você. Amém? Agora eu quero orar, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, declarar que, Senhor, você é guardado do Senhor, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida e que você pode usufruir do melhor de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero declarar agora sobre a vida dos nossos alunos, Senhor, que eles possam ter uma semana abençoada, porque eles são filhos amados, porque eles são livres, porque, Senhor, a verdade já chegou sobre a vida deles e eles estão tendo revelação
eles estão tendo entendimento do propósito e dos planos que o Senhor tem para a vida deles. Quero declarar sobre a casa deles que eles são guardados, livres de todo e qualquer mal, Senhor, que eles podem usufruir e experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque este é o propósito que o Senhor tem para cada um deles, que eles possam viver em liberdade, porque Cristo alcançou essa liberdade ao morrer na cruz por nós. E hoje o sangue de Jesus sobre nós é que nos capacita a vencer a cada dia todo pecado, tudo aquilo que vem querer nos escravizar, nos tirar a liberdade que Cristo alcançou. Declaro que cada um dos nossos alunos virá experimentar cada dia mais essa liberdade e estará, Senhor, anunciando por onde quer que ele passar, que Cristo é a verdade, que Cristo é aquele que liberta, que Cristo transforma toda a realidade em algo novo, em algo melhor, em algo diferente, porque é isso que Cristo tem para nós, uma vida abundante. Tenha uma semana abençoada. Até quinta-feira. Deus abençoe você.